Hoje eu tô sendo obrigado a falar do Senna depois de ler um monte de merda de enzinhos na internet. Os caras não têm a mínima noção do que foi o Senna, do que ele representou pra gente e ainda representa e saem por aí falando um monte de bosta. Então, chega! Eu sou o Simão, eu tinha só 4 anos quando o Senna morreu, mas eu me lembro muito bem do sentimento horrível, da dor tremenda que eu senti com a morte do meu primeiro ídolo. A série do Senna saiu e se você ainda não assistiu, para tudo que você tá fazendo e vá correndo assistir. Ah, Simão, mas a série é uma maravilha, a melhor coisa que inventaram? Não, não é. Porque nenhuma série, nenhuma, a maior produção que tiver no mundo, nada, vai ser capaz de representar 1% do que o Senna foi. O problema dessa série não é a série em si. O problema é que ela trouxe junto com ela um monte de babaquinha de 20 anos pra falar merda. O merdinha nem tem carta de motorista, não sabe fazer uma curva simples na estrada, mas ele acha que ele pode falar mal do Senna. É muito pra minha cabeça. Esses bundas sujas estão criticando simplesmente o maior de todos. Eu já li tanta merda por aí que eu não consigo nem enumerar. Você que sabe quem é o Senna, que conhece a história do Senna, olha só o que esses babaquinhas falaram. Falaram que ele era um playboy mimado, arrogante, que não servia pra nada, que não era o maior vitorioso. Eu tenho que ficar lendo essas merdas e ficar quieto. Sinto muito, eu não vou ficar quieto. É tanta asneira que eu tenho certeza que só um imbecil convicto, aquele que acredita na sua imbecilidade, é capaz de falar. É isso que vocês são, uns imbecis do cacete. Mas olha como eu sou bonzinho. Uma das coisas que vocês têm falado é assim, eu não entendo essa idolatria toda pelo Senna. Então, eu vou explicar pra vocês. Olha só, jumentinhos, eu tinha só 4 anos quando o Senna morreu e eu vou ter a paciência de explicar pra vocês, tá? Talvez porque eu só tinha 4 anos, porque eu duvido que alguém que tinha mais, que viveu mais tempo a história do Senna do que eu, tenha um pingo de paciência pra falar com vocês. Burros! A primeira coisa que você tem que entender é que todo domingo que tinha corrida, ou seja, mais ou menos a cada 15 dias, isso daqui, meu amigo, virava Copa do Mundo. Todo mundo acordava, se vestia de verde e amarelo e corria pra sala pra assistir a corrida em família. Eu, com 4 anos de idade, acordava e ia correndo pra sala também pra assistir o Senna com a minha mãe e com meu pai. Ai, você ia pra sala por quê? Porque com 4 anos você amava a corrida? Não, né? É claro que não. Eu ia pra sala correndo porque eu amava ver o Senna. O Senna não era só um piloto extraordinário. Ele era um de nós. Era esse sentimento que a gente tinha. A nossa sensação não é que ele estava lá porque ele era apenas um piloto. A nossa sensação é que ele estava lá por nós, pelos brasileiros, para mostrar como é bom ser do Brasil. Um cara que levantava o nome do Brasil, que fazia a gente ter orgulho de ser brasileiro. Se você acha que hoje o Brasil é ruim, que hoje o brasileiro apanha, vocês não têm a mínima noção do que era ser brasileiro naquela época. Tava tudo uma merda, desde a política até a economia. Os meus pais não matavam um leão por dia não, eles iam matar uns 20 só pra gente conseguir sobreviver. Pra vocês terem a mínima noção de quão merda tava esse país, o país do futebol, o grande Brasil, não ganhava uma Copa desde 70, nem o futebol prestava mais. O Senna era o único, a única pessoa capaz de fazer a gente sentir orgulho de ser brasileiro. E a gente não tinha orgulho do Senna porque ele vencia. Claro, ele vencia, e muito, mas não era isso que fazia a gente bater no peito. O que fazia a gente bater no peito era ele ser quem ele era o exemplo, era o caráter, era a genialidade do maior de todos. Ele era um homem que lutava pelo que é certo o tempo inteiro, coisa rara hoje em dia, né? Mas naquela época tinha o Senna. Ele sim era exemplo de caráter, ele sim era exemplo de hombridade. Ele lutava contra as injustiças, ele lutava contra a xenofobia, ele lutava contra o sistema. Um sistema que não roubou ele uma vez, não. Roubou ele várias e várias vezes. E por que ele foi roubado? Porque ninguém sai impune quando luta contra o sistema. O Senna pagou um preço caro por ser honesto. Só que você quer saber de uma coisa? Eu tenho certeza que ele foi escolhido por Deus. Porque poucas pessoas no mundo têm a fibra e a garra que o Senna tinha. Contra tudo e contra todos, ele se tornou o maior piloto de todos os tempos. Não acredita em mim? Pergunta para outros pilotos. Vai lá, liga pro Hamilton e fala: Ei, Hamilton, quem que foi o maior de todos? Ele vai falar que foi o Senna. E mesmo assim, lutando o tempo inteiro contra o sistema, lutando contra tudo, ele era capaz de exaltar o nome do Brasil. Ele nunca deixava de levantar nossa bandeira. E ele não fazia isso porque ele queria pagar de bonzinho, não. Ele fazia isso porque ele sabia que o povo brasileiro, o povo sofrido, só tinha uma única alegria, que era a vitória dele, que era ver o Senna correr e levantar nossa bandeira, bater no peito e falar: foi por vocês, brasileiros. Quando o Senna levantava a bandeira, ele também nos levantava.
O Senna era tão bom que ele tinha o poder de fazer a gente sair da cama e acreditar num país melhor. Acreditar que a nossa vida ia melhorar, que só dependia de nós mesmos. Ver o Senna dar certo fazia a gente sonhar que a gente podia dar certo também. Eu nasci no mesmo bairro que o Senna nasceu. E hoje eu vivo a apenas 2 quilômetros mais ou menos da casa em que ele cresceu. E aqui todo comércio, toda loja tinha um capacete em homenagem ao Senna. Uma réplica. E não era uma réplica comprada não. Era uma réplica que o próprio Senna deu pro comerciante. Isso era uma característica dele. Conversar com o povo. Demonstrar que respeitava o povo. Que amava o povo. Eu poderia passar horas aqui falando das conquistas do Senna. Mas eu não vou fazer isso. Se você, Enzinho, quer saber o que o Senna conquistou, tem uma ferramenta hoje em dia que chama Google. Não seja tão burrinho de sair falando tanta merda, dá uma pesquisada, você vai ver que ele ganhou muita coisa. Mas o que eu quero falar aqui é do sentimento Senna, das coisas que extrapolavam os limites da pista. Toda criança tinha uma roupa do Senna, toda criança sonhava em ser o Senna. E comigo não era diferente. Eu também tinha roupas do Senna, eu também idolatrava o Senna, eu também queria ser o Senna. E é por isso que a minha primeira memória forte, minha primeira memória marcante é horrível. É o dia da morte dele. Meu pai estava de plantão, então nesse dia eu estava assistindo a corrida sozinho com a minha mãe. Quando a corrida acabou e deram a notícia de que o Senna tinha morrido, o meu pai imediatamente ligou para minha mãe para que nós três pudéssemos chorar juntos a perda não do piloto, a perda de um de nós. A perda de alguém que era a nossa família também. Um de nós tinha morrido. Uma parte do Brasil inteiro morreu junto com o Senna naquele dia. Pra você, Enzinho, ter uma noção, todo mundo correu pra casa de familiares. Eu, por exemplo, fui pra casa da minha avó com a minha mãe. Aí meus tios, minhas tias, meus primos, minhas primas, todo mundo foi pra lá pra chorar junto. Porque ninguém era capaz de superar aquela dor sozinho. Um precisava do outro pra passar por aquele dia horrível. Todos nós choramos a morte de um familiar. Um familiar que, infelizmente, nenhum de nós teve a oportunidade de abraçar pessoalmente. E o sentimento de perder alguém amado não ficou só no Brasil. Ele cruzou o mundo. Até os japoneses, que são conhecidos por serem equilibrados, controlados emocionalmente, se descontrolaram. Os nossos irmãos argentinos, por exemplo, sentiram a nossa dor. Choraram junto com a gente. Aqui no Brasil, a morte do Senna gerou um sentimento de que esse país aqui nunca ia dar certo. A morte do Senna, a morte do Ayrton Senna do Brasil, decretava isso. Decretava que esse país não tinha a menor chance de dar certo. Hoje, eu continuo com a mesma sensação. O Brasil nunca vai dar certo. Mas o Brasil nunca vai dar certo não é porque o Senna morreu, não. Hoje eu sei que o Brasil não vai dar certo porque o Enzo, que acabou de sair das fraldas, acha que pode criticar o maior piloto de todos os tempos. O maior ídolo da história do Brasil. É por isso que eu tenho certeza que esse país não vai dar certo. Se o Enzo é o futuro do país, bom, a gente tá na merda. Por hoje é só. Até o futuro. Tchau.